Para meditar nessa manhã, eu separei, é incrível como as coisas vão acontecendo e vão ligando uma a outra. Eu separei um tema que não é muito comum da nossa intenção ou do nosso cardápio, vamos dizer assim, de sermões. Mas eu queria falar com os irmãos um pouquinho sobre política. E isso se torna mais especial ainda no dia de hoje, porque muitos foram dormir ontem, outros foram acordar hoje com a notícia de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou oficialmente, alguns dias atrás eram só rumores, mas declarou oficialmente nessa última noite guerra contra o Irã, né? E contra aqueles que estão se levantando ali com armas nucleares, seja contra a nação de Israel, seja contra o próprio povo aqui do Ocidente. Enquanto os políticos do Maranhão brincam, né, de fazer festas, brincam de ação social com motivos e fins políticos, brincam de fazer uma administração sincera e verdadeira. Nós temos, muito obrigado, Moisés, nós temos coisas muito sérias sendo vivenciadas em todo o restante do mundo, né? A gente precisa estar atento a tudo isso. Eu queria pedir, é a Isa que está ali? Isa, por favor, Manu, perdão, projeta para nós Provérbios 29, 2, para que a gente possa ler. Provérbios 29, 2, para que a gente possa fazer a leitura. É um versículo que é bem citado em tempos como esse e acaba servindo de base aqui para a gente. Provérbios, capítulo de número 29, versículo de número 2. Tem algumas traduções bem complexas e até mesmo polêmicas desse versículo, mas a minha, que é a NVI, nesse caso aqui, diz assim: quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Tá? Então essa é a tradução. E é profunda, é grande, muitas vezes até crônica a nossa decepção com os políticos, porque na maioria das vezes tem se levantado políticos com o coração cheio de impiedade. Mas a responsabilidade também é nossa. Nós sabemos que ninguém exerce esse poder, essa autoridade, se não outorgada por Deus, mas numa democracia em que as pessoas são escolhidas para serem nossos representantes, nós precisamos ter maior consciência na hora de exercer o nosso voto. E é por isso que fora de um período político, ou seja, nós não estamos vivendo um período político, eu quero falar sobre isso, para que no ano que vem, quando a gente estiver no período de exercer a política, os irmãos vão lá no canal do YouTube, olhem de novo essa mensagem e se lembrem, porque com muita ousadia, eu queria da parte de Deus dizer em quem vocês devem votar. Em quem vocês devem votar e baseado no que vocês devem votar. Mas ainda de forma introdutória, irmãos, pode ser que os irmãos estejam, mas por que o pastor está falando de política no domingo de manhã com a igreja reunida? Porque existem 3 perfis de pessoas em relação às políticas, à política em si. O primeiro perfil é aquele perfil de pessoas que não se interessa muito, que na literatura a gente chama de alienados, e não é um xingamento, é uma forma de descrever o perfil da pessoa, ela não se importa. Não liga, não está nem aí se é um governo de direita, se é um governo de esquerda, se é um governo de centro social, de social-democrata, ela não está nem aí, ela é literalmente uma pessoa que está alienada a tudo isso. O segundo perfil é o perfil de pessoa que procura informações, que se importa com as informações e com os perfis daqueles que são colocados lá. E essa pessoa ela é conscientizada. O terceiro perfil é o perfil mais perigoso, ao meu ver, para um cristão, que é o perfil de pessoa que é engajada politicamente. Por quê? Porque a pessoa que ela é engajada politicamente, ela se compromete com um partido, se compromete com uma ideologia, se compromete com uma pessoa ou mesmo com toda uma identidade. E a partir daí ela não consegue mais enxergar de fora. E aí, se você está dentro, você não consegue ter a visão completa. E não tendo a visão completa, você não consegue julgar. E a gente precisa ser bem sincero, irmãos, para dizer que todas as esferas têm defeitos e qualidades. E a gente precisa avaliar bem todos eles e pesar. Então, a gente precisa ser, do meu ponto de vista, mais conscientizados, menos alienados e menos
engajados, tá? A própria Bíblia fala bastante sobre política. Nós temos inúmeros tipos de governos citados no Antigo Testamento. Dentre eles o patriarcado, que era um sistema político baseado na figura do pai, que cuidava de tudo ali ao redor. Nós vimos que inclusive até os casamentos eram indicados pelo pai de cada família. Nós vemos o sistema monárquico funcionando muito bem, tomando a nação de Israel como exemplo. A gente tem a monarquia unida, a gente tem a monarquia depois dividida, mas é um sistema monárquico. No Novo Testamento nós temos as citações de alguns partidos políticos, os herodianos, os zelotes, os essênios. Fariseus e saduceus eram mais religiosos que políticos, mas também tinham a sua representatividade em termos de política naquela época, tanto que os saduceus, por terem mais recursos, eram aqueles que administravam o templo e administravam o sinédrio dentro ali da vida dos judeus. Então a gente precisa entender que a Bíblia fala bastante sobre política. Mas como eu disse, a minha intenção, humilde, ousada também, é indicar para vocês o perfil de um político que se adeque a receber o nosso voto. E aqui eu separei algumas características desse perfil e vou, na medida do possível, buscar exemplos bíblicos para mostrar isso para vocês. O primeiro aspecto, a primeira característica, irmãos, é que eu entendo que ser político é uma vocação. Tá? Assim como ser pastor, assim como ser professor, assim como qualquer outra coisa, eu creio que Deus ele levanta e separa e prepara pessoas, vocaciona pessoas para a vida pública. Tá? E com isso eu quero dizer e deixar bem claro que não é porque é crente que é vocacionado. Essa vocação ela precisa ser demonstrada em todos os aspectos da vida. Por exemplo, José do Egito, ele não governou somente quando o faraó o mandou governar. José do Egito sempre foi um governador na sua vida. Ele sempre governou, ele sempre teve ali dentro da sua casa, de alguma maneira, um diferencial. Ele, quando estava na casa de Potifar, sendo um escravo de Potifar, governava aquela casa. Ele, enquanto estava na prisão, sendo um prisioneiro como todos os demais, ele governava aquela prisão, ganhando a confiança. Então não foi porque Faraó lhe deu um anel no dedo, lhe pôs sandálias nos pés e as roupas dos egípcios que ele se tornou governador. Mas ele fora sempre alguém vocacionado para essa função. Nós precisamos entender que os políticos precisam ter essa função e investigar como é a governança deles na sua vida e o exercício dessa vocação ao longo da sua existência. Em segundo lugar, irmãos, a gente precisa investigar o preparo intelectual daqueles que se dizem merecedores do nosso voto. Irmãos, é inadmissível, mas é o que a gente mais vê, inclusive nas próprias propagandas eleitorais, um negócio que é editado, que é gravado, que se o cara gaguejar ele volta, fala de novo, erros de concordância, erros de português, assim, crassos, coisas terríveis que são ali ditas. Eu fico imaginando, se um cidadão não sabe falar, como é que ele vai saber interpretar um texto? Como é que ele vai saber elaborar uma lei? Como é que ele vai saber aprovar um projeto? Como é que ele vai saber compreender? Irmãos, eu não vou na Câmara de Vereadores Municipal de Balsas, mas todas as segundas-feiras, quando tem sessão e eu estou disponível, eu ligo o meu canalzinho do YouTube lá e acesso e fico assistindo. É vergonhoso. Eu fico com vergonha. E não é vereador A, B, não. É a maioria, irmãos. A maioria, disparado. São 17 vereadores, a maioria não consegue concatenar suas ideias, não consegue transformar em discurso os seus ideais, os seus objetivos, sem fazer isso com erros, isento de erros. Sempre fazem isso errando, e a gente precisa entender isso. Por quê? Porque essas pessoas precisam ser preparadas, no mínimo intelectualmente. No mínimo intelectualmente. Você olha, por exemplo, para Moisés, um grande líder do povo de Deus, irmãos. Moisés, ele tem a vida dele bem dividida. A Bíblia diz que ele morre com cerca de 120 anos. Os primeiros 40 desses 120 anos foi na corte do rei Faraó, no Egito, aprendendo tudo aquilo que é a ciência, tudo aquilo que é a sabedoria dos egípcios. Eu gosto do reverendo Hernando Dias Lopes, que diz assim, Moisés, na corte do rei egípcio, né, do faraó, ele aprendeu a ser alguém.
Só que a segunda metade da vida de Moisés, ou seja, do 41 ao 80, ele passou no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. E aí o Hernandes Dias Lopes vai dizer, enquanto Moisés na primeira parte aprendeu a ser alguém, na segunda parte ele aprendeu a ser ninguém. Porque no deserto não tinha ninguém olhando para ele, não tinha ninguém assistindo ele, era ele, as ovelhas, Deus, nas montanhas, para o pasto, para a água, para o descanso, para o aprisco, para cuidar como um pastor de ovelhas. Mas o fato é que nesse tempo todo ele foi preparado. Se no primeiro momento intelectualmente, tanto é robustamente comprovado que ele é o escritor do Antigo Testamento, pelo menos dos primeiros 5 livros e de mais alguns salmos e outros relatos, ele também foi preparado na vida para passar por aquele mesmo deserto, agora não mais com as ovelhas do seu sogro, mas com as ovelhas do seu Senhor, pastoreando-as, cuidando durante os 40 anos de peregrinação. E tudo isso é o quê? Preparo. Tudo isso é alguém que foi por Deus convocado para uma missão e preparado para cumpri-la. O nosso Deus é poderoso e esse poderoso ele prepara-nos para que a gente tenha a capacidade de cumprir a missão que ele nos deu. Em terceiro lugar, eu entendo que a gente precisa olhar, irmãos, para algo que não é transformado pelo preparo, mas algo que pode ser transformado única e exclusivamente por Deus, que é o caráter. Porque o caráter, irmãos, é idôneo a cada um de nós. E só pode ser transformado quando nós colocamos nas mãos de Deus. E a gente precisa de políticos com caráter incorruptível. Incorruptível. Eu sei que quando a gente fala de política, a gente já associa logo corrupção, desvio, desfalque, enganação, mentira e muitas outras coisas. Porque a maioria dos nossos políticos sucumbem, se entregam, é diante do suborno, é diante das rachadinhas, é diante das combinações partidárias, é diante da obtenção de vantagens, é diante da ilicitude das práticas que muitas vezes eles dão como algo simples, né? Eu vou olhar aqui um cachê de um cantor, ele canta por quanto, eu vou combinar com ele para que eu pague tanto e esse tanto volte para mim depois no futuro. Eu estou só dando exemplo, não estou citando nomes. Mas a gente vê essas práticas. A gente observa tudo isso. Por quê? Por conta de caráteres. De caráteres que estão desde a fundação do nosso país. Pois o nosso país não foi povoado, não foi organizado com a intenção de se progredir, de se crescer. O nosso país sempre foi, desde então, alvo de extorsão, seja de portugueses, de espanhóis, de franceses e de quem mais chegou aqui. As caravelas que atravessavam os oceanos e chegavam até o Brasil não traziam os nobres de Portugal inicialmente, mas traziam justamente aqueles que eles não queriam lá, em Portugal. E isso não é desculpa, irmãos, isso é apenas uma história, um fato histórico, que precisa ser mudado a partir do caráter correto de cada um. Pastor, mas existe um político incorruptível? Existe. E a Bíblia nos mostra. Ele se chama Daniel. Daniel, quando é levado para a corte babilônica, ele é colocado como um dos, palavras bonitas, os sátrapas, ou seja, um dos prefeitos, um dos administradores do grande rei. E os demais viram o seu progresso e o seu destaque diante deles e começaram então a organizar para Daniel um arapuca, dizendo: nós vamos pegá-lo em algum erro. Perda de tempo. Daniel era literalmente um político incorruptível. Não foi encontrado nada que pudesse desabonar a administração de Daniel. Nada que pudesse questionar os seus feitos, os seus atos, nenhum encontro às escuras, nenhum documento ou cheque mal assinado, nada, nada, nada. Tanto é que eles disseram: não, nós só podemos pegá-lo agora por questão de infidelidade ao próprio rei e fidelidade ao seu Deus, que a gente sabe nem isso é pecado. Mas lá na corte, diante daquilo que eles estavam vivendo, transformou-se em pena para Daniel. Pelo contrário, existem inúmeros exemplos de reis do norte e de muitos outros que eram simplesmente pessoas com caráter
bem corrompido, que fizeram alianças com os povos ímpios e que se permitiram a muitas práticas abomináveis diante de Deus. Mas o pior para mim nesse tipo de caráter, irmãos, é aquele caráter demagogo, falso. Aquele caráter que é capcioso no sentido de conquistar o coração das pessoas, mas não ser verdadeiro com elas e principalmente diante de Deus. E alguém que foi mestre nisso foi Absalão, quando preparou o momento ali para revoltar-se contra o seu pai Davi e tomar ou usurpar o trono do seu pai. A Bíblia diz que ele se colocava às portas da cidade e que conforme as pessoas chegavam com as suas queixas, ele dizia, quem dera eu fosse o rei. Porque se eu fosse o rei, eu faria assim, eu faria assado. E aí ele conquistava, porque ele dizia exatamente aquilo que as pessoas queriam ouvir. Irmãos, não troquem o voto de vocês por abraços, por tapinha nas costas, por discursos que falam exatamente aquilo que você está precisando, irmãos. Porque se um político chega na sua rua e ele vê que você não tem água, o que você acha que ele vai lhe prometer? Se ele chega na sua casa e vê que na porta não tem asfalto, não tem benefício de calçamento, o que você acha que ele vai lhe prometer? Uma rua asfaltada, uma rua calçada. E muitas vezes ele vai dizer exatamente aquilo que você quer ouvir para que você dê a ele justamente o que ele quer, o voto. E depois disso ele se esquece, ele abandona e ele faz isso com muitas. E disse, os ladrões vão fazer a festa, não na cavalgada, mas no Veneza, no Cidade Nova, na Bacaba, que é onde eu moro. Por quê? Porque toda a força de segurança da cidade está num só lugar. Está só lá no Potosí. E outros lugares estão todos desassistidos. A gente precisa ter consciência, irmãos, e não nos deixar levar por essas coisas. E por isso que a gente precisa escolher pessoas que se envolvam com o que é sério, com o que realmente precisa ser feito. E um exemplo disso, biblicamente falando, é Neemias. Neemias, ele estava servindo à corte do rei. Ele era um funcionário público da mais alta corte, porque ele tinha contato direto com o rei, responsável pela comida que o rei comia. Mas ele considerou tudo aquilo como desimportante diante da informação que ele obteve de que Jerusalém estava destruída, de que os muros nunca haviam sido reconstruídos e que a vergonha do povo de Deus era tamanha e grandiosa diante das outras nações. E ele se incomodou com aquilo e tornou aquilo o seu problema particular e pediu ao rei, rei, me libere, porque eu vou ajudar o meu povo. E é isso que a gente precisa fazer, e é isso que a gente precisa ver nas pessoas que realmente vão nos representar. Além disso, irmãos, políticos precisam ter visão. Políticos precisam ter visão, precisa ser um homem ou uma mulher de visão, que enxergar longe. Quando a gente fala sobre alguém de visão, é uma pessoa que enxerga o futuro, não que fica olhando para o passado. É uma pessoa que faz alianças com quem tem a acrescentar para frente e não para trás. E aqui eu não estou desconsiderando as pessoas experientes, nós precisamos andar com pessoas experientes. Mas nós não podemos confiar nelas a visão para a nossa vida. A visão para a nossa vida, irmãos, é dada por Deus. É Ele que nos faz enxergar toda a nossa existência. E a partir daí a gente pode observar como Deus cuida de nós. É interessante que o próprio José do Egito, no leito de morte, ainda no Egito, sob a paz, vivendo bem, se dando bem, os israelitas no cantinho do país egípcio, os egípcios enxergando neles ali uns irmãos e tudo mais, assombrados, a vocês, olha, no dia que vocês forem embora daqui, porque vocês vão embora daqui, o Egito não é nossa casa, o Egito não é nossa terra, o Egito não é o lugar que Deus disse que daria aos nossos pais. No dia que vocês forem embora, levem os meus ossos juntos. Porque pelo menos representados por ele, eu quero imaginar estar indo embora. Isso é visão. Isso é não se acomodar com o presente. Isso é olhar para frente e dizer, olha, algo está acontecendo. Ou vai acontecer e a gente precisa estar preparado para isso. Então José do Egito dá esse exemplo de visão, né? Dá essa ideia de visão. Esther é a mulher, como a gente viu no domingo passado à noite, que se levanta também para enxergar isso. Que não era o fim do seu povo, que Amã não podia ser aquele que exterminaria o povo de Deus. E como mulher, como esposa, como rainha, fez o que deveria
fazer. Confiou no Senhor, orou ao Senhor, jejuou ao Senhor, preparou 2 banquetes, conquistou o coração do rei e pôde também conquistar do rei o direito de se defender juntamente com seu tio Mardoqueu e todos os israelitas espalhados ali por o período da diáspora. A gente precisa também de políticos que tenham capacidade administrativa, capacidade de dividir as tarefas, de saber o que é. Tá? Eu vejo gente confundindo as suas tarefas. Eu vejo vereador querendo cumprir, às vezes, de papel do executivo. Eu vejo prefeito que não quer ser tomador de decisão e que fica querendo ouvir tudo e a todos. E assim também governadores e presidentes, né, que são do executivo, querendo fazer papel de legisladores. E não é. Pessoas que não têm a capacidade de compreender o que é e o que precisa ser feito e como deve ser feito. Neemias, quando se levantou, ele traçou um plano. Ele chega até a cidade de Jerusalém, não conta nada a ninguém. E ele nos ensina uma coisa grandiosa. Antes quer que você tome ou dê a iniciativa em qualquer plano ou projeto que o Senhor colocou no seu coração, não saia por aí contando, não. Tá? Conte para o Senhor e conte com o Senhor em oração. Neemias, ele se levanta de madrugada, sela o seu cavalo e vai andar. Em determinados momentos e lugares, os escombros são tão grandes que o cavalo não consegue passar. Ele deixa o cavalo e termina o percurso a pé. E depois de sondar tudo, ele chama os líderes de Jerusalém, as pessoas representantes das famílias de Jerusalém, e os reúne e diz o que ele estava para fazer. Mas não apenas diz, ele na hora de iniciar o trabalho divide. Você vai construir um muro em frente à sua casa, você vai construir esse muro aqui, você vai construir aquele pedaço ali, você aquele pedaço ali, e assim todos trabalharam de forma uníssona e unida por aquela construção. É preciso compreender isso, é preciso entender isso, porque essa é a sabedoria que Deus nos dá. Mobilizar pessoas, resolver problemas, encorajar, colocar a pessoa certa no lugar certo. Irmãos, não faz medo nenhum e nem vergonha a gente assumir que erra. Sabe? Enquanto pastor, muitas vezes a gente erra. A gente erra, às vezes, na indicação de uma pessoa para um determinado ministério, na indicação de uma pessoa para um determinado cargo, na hora de colocar alguém na liderança de um determinado departamento, nós erramos. E os políticos não são diferentes. Se um secretário não está dando conta do serviço, troca, muda. Porque, irmãos, não adianta eu ter prometido coisas para o meu povo e eu ver que eu não estou conseguindo cumprir e seguir adiante com aquela pessoa que não está cumprindo e somente me atrasando. É preciso ir adiante, é preciso ter essa capacidade. Nós tínhamos grandes expectativas, pelo menos em relação à segurança da nossa cidade, mas eu não tenho medo e nem dúvida nenhuma de que nós não estamos nos sentindo mais seguros. Pelo contrário. É só você abrir. Ontem eu cheguei na cerimônia de casamento dos meninos, olhei alguma coisa no Instagram, já estava lá. Mais um homicídio, né? Ali na região do bairro Catumbi, do bairro São Caetano. Motivos, tudo que indica ali, passionais, mas é mais um homicídio na nossa cidade. De inúmeros que têm acontecido e que ficam por isso mesmo. A gente precisa também entender que essas pessoas têm que ter capacidade de contornar problemas que parecem insolúveis, problemas que paralisam a nação, problemas que paralisam o povo, problemas que estão aí crônicos, sem serem resolvidos. Eu lembro que quando eu estudava, nós éramos a 6ª, a 7ª, às vezes até um pouquinho mais adiante, economia do mundo. Eu estava preparando esse sermão durante a semana e não tinha olhado ainda essa atualização. Quando eu fui olhar, nós somos a 10ª. Hoje, atualmente, em 2025, nós somos a 10ª economia do mundo, em termos de riqueza e de produção. E a gente pensa, caímos, tudo bem, caímos em relação a outros países que cresceram bastante. Mas ainda é muito, irmãos. Ainda é muito, porque se olharmos para todas as nações do mundo, o nosso país, Brasil, será a 10ª economia do mundo. E a gente ainda observar tanta desigualdade, e a gente ainda observar tanta gente passando fome, e a gente ainda observar tantas pessoas com dificuldades. Quando a gente vem para nível de Estado, isso só piora, porque os nossos índices de desenvolvimento humano não são bons. São os piores da nação.
São os piores da nação. Acesso à água potável, irmãos, no Maranhão, é exclusividade para poucos. Nós vivemos numa cidade abençoada. Ontem mesmo falava com o Carlinhos, falava com o Gisele, que vão mais a paraibano do que eu, e eles comentavam sobre a falta d'água numa cidade de 35, Carlinhos, é isso? 35 mil habitantes? Eu coloquei muito. 31? 20? Pronto, coloquei muito. 20 mil habitantes. Agora você imagina 20 mil pessoas tendo que comprar carro-pipa, tendo que buscar nos seus carros, tendo que cavar poços individualmente, porque a cidade não tem distribuição de água que consiga abastecer a todos os moradores. Irmão, se não tem água encanada, não tem banheiro. Se não tem água encanada, não tem banheiro, não tem como você fazer suas necessidades de forma higiênica. E aí você já imagina, é doença, é enfermidade, é muitas coisas que geram. Sabe? Hospital, você não tem. A Redilene é uma funcionária pública da área de saúde, ela pode muito bem relatar as coisas que são. Quantos não estão afastados? Por quê? Porque o posto está de reforma, porque o hospital está isso, porque o hospital está aquilo. Quantos não estão trabalhando o período todo? Porque falta isso, falta aquilo. Isso não é normal, irmãos. Num país, eu não estou falando de Balsas, estou falando num país como o nosso, a 10ª economia do mundo. Não é normal, isso é fruto da incapacidade dos nossos representantes, dos deputados, dos senadores, dos governadores, dos vereadores, dos prefeitos e, obviamente, daquele que é a figura maior da nossa nação, os presidentes. Essa incapacidade, falta de querer resolver as coisas, de saber como resolver ou de enfrentar a sério essas políticas que são tão necessárias para todos nós. E, sobretudo, irmãos, a gente precisa escolher pessoas que não tenham medo de denunciar os erros dos demais. Porque, na verdade, nós até vemos figuras que são assim, aquelas figuras que nos animam, levantando-se, lutando contra, sabe? Mas, com o passar do tempo, se mostram mais do mesmo, mais dos mesmos. Sabe, eu sempre gostei de olhar muito para as figuras que se levantavam, que se colocavam como salvadores da pátria, e já me iludi muito, irmãos. Acho que eu votei duas vezes, e me arrependo até hoje, né, num governador chamado Flávio Dino. Por quê? Porque o vi, Armando, como uma alternativa ao Sarney. Mas sabe de uma coisa, irmãos?